Qual foi a coisa mais assustadora que você testemunhou com seus próprios olhos? Quando eu tinha cerca de 6 anos, estávamos indo para a casa dos meus avós, na Interestadual. Uma mulher parecia cair de um carro na nossa frente. Meu pai teve que desviar para não bater nela. Foi tudo o que eu vi com meus próprios olhos. Afinal, o marido da mulher estava tentando matá-la e fazer com que parecesse um suicídio. A intenção era que meu pai a tivesse atropelado. Mas ele tem tempo para desviar. O marido tinha um cúmplice atrás de nós. Mas ele não podia bater nela por causa de como meu pai se desviou. Um outro bom samaritano parou e deu carona à mulher para o hospital. O cara que lhe deu carona e meu pai foram ambos chamados como testemunhas no julgamento. O marido e o cúmplice foram ambos condenados por conspiração por tentativa de assassinato. Estava em casa sozinho quando adolescente. Durante um roubo agravado, ouviu algo batendo na porta da frente. Fui abri-la, e percebi que eu tinha trancado a porta de arame. Então parecia estranho que eles estivessem batendo com tanta força diretamente na porta de madeira. Em vez disso, olhei pela janela e para o lado para ver um homem pesado que eu não reconhecia. Eu gritei o que ele queria. Sem resposta. Gritei mais algumas vezes. Ele parou. Depois começou a bater com o ombro na porta. Entrei em pânico e fui pegar o telefone e uma faca de cozinha. Mas a meio caminho da cozinha, ouvi um enorme estrondo na parte de trás da casa. Enquanto isso, o barulho ainda estava acontecendo na porta da frente. A 12 eu vi alguém correndo pelas traseiras da casa jurando, em pânico, que eu não queria ser pego no meio da casa por 2 pessoas. Então decidi romper pela porta da frente e jogar uma tigela sobre quem estava lá fora, sabendo que era apenas uma pessoa, porque eu tinha visto através da janela. Então foi o que eu fiz. Explodiu pela porta da frente, derrubou o cara e correu para a rua e para a casa de um vizinho, e chamou a polícia. Eles já tinham sumido quando a polícia chegou. A propósito, eles voltaram 2 vezes na semana seguinte, e novamente quando eu não estava em casa. Os vizinhos me disseram, acabou pegando-os, mas definitivamente deixou em mim um medo duradouro. Ajudou uma mulher a sair de seu apartamento talvez 90 minutos após o assassinato suicídio de seu marido e filho. A polícia estava pronta, mas o quarto não tinha sido limpo. Uma experiência muito triste e dolorosa para mim. Isso é o que você nunca pensa até que isso aconteça com você. Policiais, paramédicos, bombeiros, etc. virão para cuidar da emergência, mas uma vez terminado e eles se forem, você ficará para limpar a bagunça. Mesmo que você esteja muito bagunçado emocionalmente, normalmente ainda é você quem deve lidar com isso. Bom em você por ajudar a senhora. Quando meu filho se afogou na piscina de meus sogros, eles tinham colocado aquela fita amarela de investigação da cena do crime ao redor da piscina. Enquanto planejávamos seu funeral, minha mãe e eu tivemos que fazer uma viagem até meus sogros para pegar seu animal favorito para ele. Estava na casa deles porque eu estava trabalhando naquele dia e eles o estavam observando. Minha mãe puxou até a entrada da piscina sem perceber o que ela tinha feito e eu tive uma visão clara da piscina com fita adesiva. Quando vi isso, senti imediatamente náuseas e tive que vomitar. Já se passaram quase 2 anos e ainda não consegui voltar para casa. O resto da família ainda entra na piscina quando tem um par. Mas eu não tenho vontade de entrar naquela piscina. Eu apenas fico dentro de casa e as pessoas entram e conversam comigo. Mas quando vejo a piscina delas, é como se eu fosse atingido por um semi-reboque e sinto como se meu fôlego fosse arrancado de mim enquanto a imagem de meu bebê descendo pela piscina desliza e depois deitado em uma cama de hospital lutando por sua vida toma conta de meu cérebro e não consigo parar. Havia na sala de emergência alguém próximo a mim que tinha acabado de morrer de um episódio completamente aleatório de aneurisma, sequestro cerebral. Estar lá com alguém que você conhece bem, e que tinha acabado de falar horas antes, com uma linha plana no monitor cardíaco é bastante aterrorizante, especialmente quando tínhamos falado sobre a morte, como uma ideia, conceito, não muito antes. Meu pai morreu de uma hemorragia cerebral quando eu tinha 17 anos. Na noite anterior, tivemos um jantar de família adorável. Minha mãe entrou em meu quarto às 2 da manhã dizendo que algo estava errado com meu pai e que ele não conseguia se levantar do chão depois de ter desmaiado no banheiro. Nós dois não tínhamos ideia do que estava acontecendo e pensamos que talvez ele tivesse muitos comprimidos para dormir. Ele não podia falar e estava apenas murmurando e entrando e saindo da consciência roncando enquanto estava enrolado no chão. Eu disse,
Você pode agarrar minha mão se puder me ouvir, e ela apertou com força. Depois disso ele começou a engasgar-se com a língua. Só me lembro de enfiar meus dedos na boca dele tentando parar o engasgamento na língua enquanto sua mandíbula estava trancada. Isso durou cerca de 30 minutos enquanto estava ao telefone. Em caso de emergência, ele foi declarado morto cerebralmente por volta das 7 da manhã. Eu só queria saber a gravidade da situação na época. Não que isso pudesse ter mudado alguma coisa, mas na minha cabeça eu pensei que tudo estaria bem quando ele chegasse ao hospital. Infelizmente, não foi assim que se resolveu. Agora, sempre que tenho dor de cabeça, minha ansiedade dispara pelo teto, e sempre que alguém próximo a mim tem um problema médico, penso sempre no pior dos casos. É uma droga. Foi há muitos anos atrás. Eu estava dirigindo para casa e o sol estava nascendo. Havia uma garota deitada na estrada. Saiu para vê-la. Ela estava desmaiada. Eu a arrastei para a beira da estrada e podia sentir o cheiro da bebida. Então eu acordei. Ela imediatamente tentou se levantar e correr de volta para o trânsito em sentido contrário, dizendo que queria morrer e que seus amigos eram tão maus. Eu a segurei enquanto ela lutava comigo, gritando até a ambulância chegar. Ela tinha 15 anos. A ambulância a levou. Espero que ela esteja bem e tenha conseguido a ajuda de que precisava. Dirigindo até um parque de diversões, Kingsland. A esta saída mais longa ao sair da rodovia, minha mãe amiga começou a entrar na faixa de saída e eu e meu amigo, provavelmente por volta de 10 anos, observamos essa pessoa pular na frente de um semi. Foi como se o mundo inteiro tivesse parado por aqueles poucos momentos. Ao passarmos de carro pelo corpo, lembro-me completamente dos jeans em torno do tornozelo e o corpo apenas se contorcendo. Eu realmente acho que nunca vou esquecer a imagem. Quando eu tinha 12 anos, minha família e eu fizemos uma viagem para a Flórida, e quando minha mãe estava dirigindo através de Ocala, vi uma loja com fita adesiva da polícia ao redor das bombas de gasolina e um carro com uma carroceria cocheando, deitado a meio caminho da porta aberta da loja do motorista, e uma poça de sangue no chão na sua frente. Parecia, e provavelmente era, uma cena de assassinato. E ninguém mais no carro parecia notar isso. Eu nunca mencionei isso a nenhum deles. Apenas fiquei quieto e tentei esquecer o que acabei de ver. Isso ainda me assombra. Mais recentemente, vi um homem tentar andar de bicicleta por um portão automático antes de fechá-lo, e ela não conseguiu. Ela bateu no portão, e um dos espigões o empalou pelo pescoço. Isto foi em um de meus locais de trabalho, paisagismo, complexo de condomínio, e meu colega de trabalho lhe deu uma toalha para segurar sobre sua ferida aberta no pescoço. O homem ainda estava consciente de pé. Chamamos o 911 e uma ambulância o levou para o hospital. Cerca de uma semana depois, estávamos de volta àquele local e o homem se aproximou de mim com bom ânimo. Ela estava agradecido por o termos ajudado, e eu fiquei feliz em ver que ela estava bem. Aparentemente, o espigão falhou uma artéria principal por um fio de cabelo. E finalmente, quando eu tinha 9 anos, meu irmão e eu estávamos andando pela praia de Daytona com um amigo, descalços na beira da praia, na parte ruim da cidade. Nosso amigo pensou que seria uma boa ideia pegar um pau e espetar um sem-teto que dormia atrás de uma sebe em um estacionamento. E quando o homem não respondeu, ele continuou espetando. E finalmente, o homem se cansou, pegou uma arma debaixo de seu saco de dormir e apontou-a para nós. Ele nos disse para nos afastarmos disso. Eu mato. E corremos como o inferno. Em retrospectiva, foi mais triste do que assustador. E nós merecemos totalmente o susto. Ele só queria ser deixado em paz. E bom para ele por ter proteção. Só soube anos depois quantos sem-tetos são espancados até a morte por jovens punks doentes. Maldição. Aparentemente tenho alguns deles e não consigo realmente decidir. Quando meu segundo sobrinho nasceu, meu irmão vivia em uma casa que cheirava tão fortemente a mofo. Eu disse a ele que isso fazia meus olhos arderem quando eu entrei. Minha então cunhada, por alguma razão, sempre sonhou em viver naquela casa porque seu irmão mais velho tinha. Fiz tudo o que pude para limpá-la antes da chegada do bebê. Era em uma cidade velha e era a casa do médico da cidade, como no início do século XIX. Eles se cansaram de me queixar quando ele nasceu e eu não pude voltar. Minha mãe morreu,
E algumas semanas depois recebi um telefonema dizendo que ela também estava prestes a morrer. Fui para o hospital e ela estava coberta de bolor. Sério, mofo. Eu o segurei em meus braços enquanto ela gritava e ela cheirava como o mesmo bolor naquela casa. Eu tinha um bebê mofado nos braços que ajudei a dar à luz algumas semanas antes e cada vez que ele vomitava em mim eu quase vomitava também. Ele foi transferido para uma unidade de terapia intensiva a cerca de 1 hora de distância e à noite eles saíam para os bares e se embebedavam e o deixavam em paz. Retiro minhas entradas anteriores. Isto foi o mais aterrador. Eu os odeio por serem pais tão irresponsáveis e maus que nunca deveriam ter tido um filho. Eu cortei todos os laços com todos logo depois disso. Ele viveu e eu estou tão feliz. Ele não tem ideia de quem eu sou. Conduzindo para casa uma noite de trabalho, toneladas de trânsito. Estou sentado em segundo lugar em um semáforo vermelho virando à esquerda e este caminhão para na pista oposta para deixar uma abertura para que o carro na minha frente possa virar. Era um engarrafamento para que ele tivesse parado no cruzamento se não o tivesse feito. O carro vira, do nada este semi está dirigindo super rápido ao longo da berma da estrada, não em uma faixa. Num segundo o carro que vira está lá. No segundo seguinte ela é explodido em pedaços. Eu estava virando à direita atrás deles. Talvez estivesse a 3 metros de distância dele. Senti quase surreal o quão perto eu estava. Isso é aterrorizante. Eu também já vi um acidente de carro. Mas a coisa mais assustadora que já vi foi o rescaldo de um acidente de bicicleta. Há um trânsito incomum. Depois vi sangue espalhado por toda parte. E deitado na rua está um motociclista com o cérebro explodindo. Eu ando mais devagar do que o normal naquela noite, depois de ter visto aquilo. Trabalhei em uma cozinha por alguns verões. Em um acampamento de escoteiros no meio oeste. Normalmente trabalhava até tarde da noite, principalmente observando o prédio principal onde eu estava, e cuidando das pessoas que tinham necessidades especiais. Principalmente na forma de pessoas que tomavam remédios sensíveis à temperatura. Lembro-me de uma noite que foi uma tempestade. E estávamos sob a vigilância de um tornado. O protocolo dizia que não precisávamos chamar os campistas para os abrigos a menos que um aviso fosse emitido. Então, para evitar preocupações desnecessárias, o conselheiro-chefe me deu um rádio e basicamente disse: vigie o radar. Se um aviso for emitido, me avise. E acordaremos todos os outros. Por volta da meia-noite, eu estava agradavelmente abalado pelo som do tom do relatório do Serviço Nacional de Meteorologia que nosso município estava agora sob um aviso de tornado. Então eu transmiti ao chefe através de muitas palavras de maldição. Ouvi-o dizer: eu vou acordar os outros. Você acende as luzes. 5 minutos depois, todo o pessoal está agora acordado e dividido em equipes para começar a acordar os campistas. Enquanto eu rastreava o movimento de uma nuvem de funil no aplicativo de radar do meu telefone, de maneira típica de líder, ele me disse: pegue uma buzina de ar, entre em um carrinho de golfe e saia. Eu assumo aqui. Assim o fiz. Quando eu estava saindo, chegaram as primeiras pessoas de um dos acampamentos mais próximos. E as piores notícias possíveis nos foram trazidas. O pequeno Timothy G. Scott tinha ficado assustado e desaparecido na floresta. Ambos os pais ainda estavam procurando. E o resto da matilha estava bastante preocupado. Então o chefe se virou para mim e disse: não se preocupe, temos um membro do pessoal indo para lá agora mesmo. Enquanto ele olhava diretamente para mim. Então eu saí e comecei a descer no meu carrinho de golfe. Encontrei os pais, ainda procurando pelo filho deles, mas nenhum filho. Então depois de dizer ao pai para vir comigo e tanto o pai quanto eu dizendo à mãe para voltar, nós dois saímos para continuar a busca nas trilhas. Acabamos encontrando o diabinho perto da torre de escalada. Ele estava escondido na base. E estava deitado. Então eu lhe darei adereços para tentar ficar seguro. Ainda assim, nós o colocamos na carroça. E assim que nós virei, como uma cena do Twister, um raio iluminou o céu bem a tempo de nós três vermos este grande e escuro funil passando pelas árvores. Agora porque as trilhas que levavam de volta ao prédio principal também levavam direto ao dedo de Deus. Nós virei e comecei a dirigir em direção a um casal de pousadas que eu sabia que estavam por perto. Ao lado da torre de escalada estava o curso de altas aventuras. E cerca de 500 metros depois, que eram 2 pousadas que só eram usadas durante o inverno. Então nós levei até lá. Quebramos nosso caminho e nós sentamos lá até que as luzes acima de nós pararam de tremer. Depois disso, nosso carro de golfe sobreviveu. Então usamos isso para voltar. Entramos no prédio principal. E quando a família se reunia,
Eu disse prontamente ao chefe que ali poderia ir se ferrar, juntar minhas coisas, e sair no meu caminhão naquela manhã. A chuva ainda caindo, e os galhos ainda por toda a estrada. O inferno não tem fúria como a mãe natureza.